Boa tarde a todos, eu me chamo Júlia e hoje eu vou falar um pouco sobre os bancos de dados em memória. Bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre essa parte mais teórica e mais à frente eu vou mostrar o funcionamento desse banco de dados. Começando então com o que é um banco de dados em memória. Um banco de dados em memória ele vai ser um sistema que vai armazenar os dados diretamente na memória RAM, ao invés de armazenar no disco rígido. E isso vai acabar fazendo com que ele seja focado em velocidade e também baixo tempo de resposta. Isso porque ele vai evitar o tempo de leitura e escrita no disco. E ele também é usado principalmente em sistemas que precisam de respostas muito rápidas, né? Então, aplicações em tempo real ou grande volume de acessos vão ser o que vão entrar aqui. Tá, mas como que isso vai funcionar? Isso vai funcionar da seguinte forma. Os dados eles vão ser carregados e manipulados na RAM, então as operações feitas com esse tipo de banco de dados elas vão ser quase que instantâneas, e alguns bancos também vão permitir com que a gente salve o estado do sistema de tempos em tempos, né? Ou seja, essa persistência pode ser feita através de snapshots, ou também através de logs, né? A gente pode gerar os logs para garantir essa persistência, só que o foco aqui sempre vai ser na velocidade. Seguindo então para a questão das vantagens e também das desvantagens que eu vou falar à frente, a primeira vantagem que eu consigo citar é a questão da velocidade. Então, esse tipo de banco de dados vai ter uma alta velocidade de leitura e escrita, né? Ou seja, o tempo de resposta vai ser muito pequeno, isso porque ele vai ter uma latência muito baixa. Eles acabam sendo também ideais para sistemas em tempo real, como sistemas de monitoramento ou também sistemas de jogos online ou e-commerce, isso porque esses sistemas geralmente precisam de uma resposta muito rápida em tempo real e esse banco de dados pode proporcionar isso. E a limitação dele, né, passando para as desvantagens, a primeira coisa seria na questão de custo. A memória RAM ela é mais cara, então o custo desses sistemas ele costuma ser mais alto. Tem também a questão da volatilidade dos dados, isso porque caso os dados eles podem acabar se perdendo, né, em caso de falhas na energia ou coisas assim. Então, é preciso que a gente tenha alguns mecanismos de backup. Então, aqui entra na terceira desvantagem, que é a exigência de mecanismos de backup e persistência, justamente por causa da volatilidade de dados. E ele também tem questões na limitação de capacidade. Então, esse tipo de banco de dados geralmente é usado em conjunto com o banco de dados tradicional. Assim, a gente pode obter o melhor dos dois mundos. Bom, seguindo para o próximo slide, a gente tem os casos de uso de banco de dados em memória. O primeiro caso de uso que eu trouxe aqui foi o de jogos online. Isso porque no caso de jogos online, o banco de dados em memória ele acaba sendo essencial para guardar alguns dados que acabam mudando o tempo todo. Que são dados como placares, sessões em tempo real, status de jogadores, enfim, tem muita coisa que precisa ser atualizada em milissegundos. E um banco de dados tradicional em disco não daria conta com a mesma rapidez do que se a gente usar um banco de dados em memória. Então, por isso, armazenar essas informações diretamente na memória acaba sendo ideal. A gente também tem a questão dos e-commerces. Isso porque os bancos de dados em memória eles ajudam em várias funções rápidas do dia a dia do usuário. Então, o carrinho de compras, por exemplo, é uma coisa que vai sendo atualizado, né, a toda hora, e ele acaba não precisando ir para o banco definitivo até que seja feito o pagamento. Também é comum usar em aplicações temporárias, né, em coisas temporárias, como, por exemplo, o histórico das últimas atividades vistas, os itens mais vendidos no dia, ou promoções em tempo real, por exemplo. Então, tudo isso precisa de uma consulta instantânea para melhorar a experiência do usuário e do cliente. Outro exemplo que eu trouxe foi o de aplicações financeiras e também aplicações de monitoramento. Isso porque algumas aplicações, como de bolsa de valores, por exemplo, ou risco de crédito, enfim, o preço de uma ação, por exemplo, pode mudar o tempo inteiro. Então, esse sistema ele precisa processar milhares de transações por segundo e ele também precisa gerar alertas imediatos. Então, o banco de dados em memória seria útil aqui, porque ele poderia fazer isso tudo de uma forma mais rápida do que se a gente utilizasse o banco de dados tradicional. E em monitoramento vai ser uma coisa parecida também. Os sensores eles vão enviar dados ali continuamente e o sistema precisa detectar se tiver uma anomalia nesses dados de forma rápida. Para fechar, então,
Eu trouxe um exemplo de sistema de recomendação e também de redes sociais. Em sistemas de recomendações, como sistemas de streaming ou recomendações de compras em sites, por exemplo, os dados também acabam mudando de forma muito rápida. Então, se um usuário clicou, se ele assistiu, se ele curtiu alguma coisa, esse sistema ele precisa atualizar as recomendações quase que de forma instantânea. E nas redes sociais acontece de uma forma muito parecida. Então, o feed, as curtidas, as interações recentes, elas geralmente ficam na memória para poderem serem exibidas sem atraso. Partindo para o próximo slide, então, eu trouxe 2 exemplos de banco de dados em memória. O primeiro é o Redis. Eu não vou me ater muito a ele porque ele já foi apresentado anteriormente na apresentação de banco de dados de chave-valor, mas ele é basicamente um banco de dados de chave-valor usado para armazenamento temporário e fila de mensagens. E aí a gente tem o nosso segundo exemplo, que é o Memcached, que é o banco de dados que eu resolvi trazer aqui hoje. Ele é um pouquinho mais simples do que o Redis, e ele acaba sendo ótimo para armazenamento de páginas e também de dados temporários. Então, por exemplo, quando um site precisa responder rápido, ele sempre devolve essa mesma informação. Então, o Memcached dele pode guardar isso na memória para não precisar buscar no banco de dados toda hora essa mesma informação. Eu quis trazer também um slide mais detalhado sobre o que seria o Memcached. E ele seria, então, um sistema de armazenamento temporário de memória, como eu já tinha falado anteriormente. Ele vai utilizar um modelo de chave-valor, então assim como o Redis, por exemplo, ele vai trabalhar com pares de chave-valor, né? Você vai gravar um valor associado a uma única chave e depois vai recuperar isso quase que instantaneamente. Isso acaba sendo bastante útil para dados que não mudam tanto, por exemplo, como resultados de consulta, sessões, listas filtradas, enfim. Ele também vai acabar agindo como uma memória auxiliar, né? Ou seja, ele vai ficar à frente do banco principal, né, segurando ali as informações que estão sendo mais acessadas, para que o banco não seja sobrecarregado. Então, isso vai acabar reduzindo a latência e também aumentando a performance do sistema. Além disso, ele também vai ser escalável horizontalmente, né? É um ponto muito bom do Memcached, é que se o sistema começar a crescer e a gente precisar de mais capacidade, basta adicionar novos nós no cluster. Então, os dados eles vão ser distribuídos entre esses nós e ele vai continuar funcionando de uma forma rápida e eficiente. Agora, só para a gente finalizar essa parte teórica, eu trouxe alguns comandinhos básicos que a gente pode utilizar e que a gente vai utilizar na parte prática. O primeiro seria um comando para gravar valor. Esse comando set ele vai armazenar um valor associado a uma chave e a gente pode definir algumas coisas aqui, como as flags, o tempo de expiração e também o tamanho do dado. Outro comando que a gente tem aqui é o comando get para recuperar um valor. Então, ele é utilizado para, como eu disse, né, recuperar ou buscar o valor de uma chave. E então, se existir essa chave, ele vai devolvê-la imediatamente. Agora, se essa chave não existir, esse sistema normalmente consulta um banco de dados principal. A gente também tem um comando para remover um valor, que no caso é esse delete, e ele vai apagar um item. E a gente também tem o comando stats, que ele vai mostrar as estatísticas do servidor. Então, ele vai mostrar mais informações de desempenho, como, por exemplo, o uso de memórias, de conexões e uma série de outras coisas. Passando para a parte prática, então, eu gostaria de demonstrar um pouco do funcionamento básico do Memcached. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é nos conectar com o Memcached. Para isso, a gente vai usar esse comando, que é o telnet localhost, e essa porta, que no caso é a porta padrão do Memcached. E aqui eu já estou me conectando com o servidor. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é inserir um valor, que no caso a gente vai usar o set, como a gente viu anteriormente. Então, aqui a gente está colocando o comando set usuário 1, 065. O 0 aqui significa que eu não estou usando nenhum tipo de marca especial. O 60 é o tempo de vida dessa informação em segundos, então ela vai durar 60 segundos armazenada. E o 5 é o tamanho do valor, que no caso aqui a gente vai armazenar uma palavra com 5 caracteres. Outra coisa que a gente pode fazer é recuperar uma informação com o get. Para isso eu vou colocar então get e usuário 1, que é o usuário que a gente criou anteriormente, e o servidor deve devolver exatamente o valor que eu guardei. Então, se essa informação ainda estiver dentro do tempo de vida, ela deve ser retornada imediatamente. Aqui a gente consegue ver isso. A gente também pode remover um valor, para isso a gente vai usar o comando delete. Aí aqui a gente está colocando o delete usuário 1, que é o usuário que a gente criou também anteriormente. Então, com esse comando, a gente remove essa informação da memória.
Então agora o servidor ele informa que essa chave não existe mais, como a gente consegue observar. Outra coisa que a gente pode fazer é consultar as estatísticas. Para isso a gente vai usar o stats. Esse comando ele vai mostrar as estatísticas internas do servidor, né, como a gente viu anteriormente, e a quantidade de requisições, memória usada, enfim. Então aqui, ao rodar esse comando do stats, a gente pode observar algumas coisas. Ele retorna várias métricas. Aqui a gente tem o PID, por exemplo, né, que é o identificador do processo que o memcached está rodando no sistema. Ele, no caso, serve para confirmar que o serviço está ativo, qual processo ele está associado. Aí tem esse uptime, que ele mostra há quanto tempo o servidor está funcionando em segundos. Tem o time, que é o timestamp atual do servidor. Enfim, tem uma série de métricas que ele está mostrando aqui para gente. Bom, essa foi a demonstração que eu quis trazer aqui hoje. É uma demonstração bem simples, é só para a gente poder observar como que insere, recupera e também remove informações do memcached. E como a gente já viu, né, mas só reforçando aqui, ele vai funcionar como uma área de armazenamento extremamente rápida, né, como ele armazena em RAM, ele vai ser muito rápido e também vai ser ideal para guardar dados que são temporários, né, e que precisam ali ser acessados muitas vezes durante a execução de uma aplicação. Bom, com isso eu concluo essa apresentação. Eu acredito que eu tenho abordado os principais conceitos sobre bancos de dados em memória e eu espero ter conseguido esclarecer como essa tecnologia contribui para melhorar o desempenho dos sistemas. Eu agradeço pela atenção e eu encerro por aqui.